pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e seguindo aí as medidas de prevenção ao coronavírus, ficando em casa e cuidando-se. Nesta nossa quarta videoaula, vamos falar sobre as inteligências múltiplas e as aprendizagens significativas. Vamos lá. Durante um longo tempo, a concepção dominante de inteligência foi e ainda é algo que podia ser medido. Então, por essa ótica, seria possível aí quantificar a inteligência por meio de testes especialmente preparados para esse fim. E esses testes, eles eram baseados aí em questões lógico-matemáticas e linguísticas, que tinha aí por função medir quanta inteligência uma pessoa ela possuía, ou seja, o coeficiente de inteligência, né? O famoso, o conhecido QI, que vai identificar aí a sua capacidade intelectual. Então, desde os primeiros testes idealizados em 1908 por Alfred Binet, até hoje, né, tem aí distintas versões desse tipo de instrumento que foram elaboradas e utilizadas com as mais variadas finalidades, como para explicar o fracasso escolar, avaliar candidatos a emprego, justificar determinados comportamentos, entre outros. Então, ao começar a desenvolver seu trabalho, Binet e seus colaboradores, eles não pretendiam aí testar a inteligência. E a sua maior preocupação, né, a preocupação central dele, consistia em identificar alunos que mostrassem aí dificuldades para aprender e ajudá-los, né, ajudar esses alunos a melhorar o seu desempenho. Então, dessa forma, os pesquisadores, eles não planejavam atribuir aí um rótulo aos alunos, nem determinar que seus limites fosse qual fosse a causa do mau desempenho escolar, mas apenas identificar aí essa causa. No entanto, especialmente nos Estados Unidos, a notícia da elaboração dos primeiros testes de inteligência representou para alguns psicólogos e educadores um enorme potencial para avaliar e comparar pessoas. E não demorou muito para que tanto a comunidade científica quanto a sociedade ela se manifestasse. Em seu livro A Falsa Medida do Homem, Stephen Gould, ele afirma que alguns pesquisadores com boas intenções, mas que na maioria das vezes esse instrumento ele foi utilizado aí de maneira estigmatizadora, né, para rotular e classificar pessoas. E com isso, né, gerar aí julgamentos a respeito das limitações desses indivíduos. O uso do teste dos QIs, ele caminhou junto aí com a crença de que a inteligência ela era herdada, passada de uma geração para outra. Então, de acordo com essa perspectiva, cada indivíduo ele nasceria com uma determinada quantidade de inteligência. Assim, seria possível elaborar testes para qualificar e classificar em relação às pessoas, em relação à sua inteligência. Essa concepção, ela ainda persiste muito fortemente entre nós. Mesmo nos dias atuais, não hesitamos em falar e cansamos de ouvir falar de pessoas mais ou menos inteligentes, mais ou menos capazes, que herdaram a maior ou a menor inteligência dos pais. E por aí vai. Nessas tendências mais atuais, a inteligência, ela não é algo que se tem ou não se tem. E nem é alguma coisa que uma pessoa possa ter mais ou menos. Mas, sobretudo, algo que se vai fazendo e desfazendo em situações individuais e sociais.
sem as quais ela se resumiria aí a uma propriedade virtual. Pelas novas concepções, a inteligência faz muitas coisas além de computar informações. Então, inventa projeto, pensa em valores, dirige a aplicação da energia pessoal, ela constrói critérios, ela avalia e realiza tarefas. Então, essas reflexões recentes acerca da inteligência, ela parece aí confirmar uma tendência a acreditar que não existe uma inteligência única, uniforme, igual para todos, mas sim uma multiplicidade de inteligências. E é nesse contexto que situamos a teoria proposta por Howard Gardner. A teoria das inteligências múltiplas, ela foi proposta na década de 80 por Howard Gardner, psicólogo e pesquisador da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Gardner, ele baseou sua teoria em muitas ideias diferentes, mas a principal delas sustenta que as pessoas manifestam as mais distintas habilidades para compor, por exemplo, uma música, construir um computador, uma ponte, organizar uma campanha política, produzir um quadro, além de muitas outras. E que todas essas atividades, elas requerem algum tipo de inteligência, mas não necessariamente o mesmo tipo de inteligência.